Quando foi contratado o Aegro, os principais problemas que precisavam ser solucionados dentro da propriedade eram a questão de estoque, a questão de produtividade de cada talhão e a questão financeira, para ter esse controle todo dentro de uma ferramenta só. Antes a gente se perdia no meio de tanta planilha, né? Era uma planilha para o estoque, uma planilha para a produtividade, uma planilha para o controle financeiro. Então com a Aegro a gente conseguiu distinguir isso e tomar as correções necessárias para obter a lucratividade, que é o que sustenta o negócio. O carro-chefe que me puxou para dentro do Aegro foi a questão de caixa digital, que eu estava em busca de um programa que atendesse essa necessidade. E junto com ele veio todos os outros benefícios. A principal dificuldade é ter que revisar todos os dados. Com o Aegro, os lançamentos na parte financeira, ela já direciona para o caixa com os dados da forma e no arquivo correto para envio à Receita Federal. Eu acesso o Aegro todos os dias. A gente tem uma rotina aí de você acessar, alimentar a plataforma. O que eu mais utilizo na plataforma é a parte financeira mesmo. O histórico seu tá lá, né? Então, conforme faz 4 anos que eu tô aqui, então faz 4 anos que eu entro praticamente todos os dias e alimento a plataforma. Então, se eu precisar pegar algo de lá de 2020, tá lá para mim. Eu não preciso ficar folheando caderno ou planilha que está perdida na minha área de trabalho para eu saber o que aconteceu em 2020. Né? O Aegro ele nos proporciona um roteiro de uma safra anterior para essa safra atual. Então a gente sempre consegue fazer o planejamento com 1 ano de antecedência da próxima. E isso nos trouxe um resultado de em torno de 3 milhões a mais do que a gente possuía anteriormente. A gente utiliza no Aegro desde o controle do patrimônio, um controle financeiro, um controle fiscal para poder fazer emissões de nota fiscal, da nossa parte de interatividade junto às nossas máquinas e nossos equipamentos. Hoje o nosso resultado aumentou em torno de 3 a 4 milhões num exercício. Depois que a gente optou em comprar esse programa da Aegro, a praticidade aumentou um monte na operação, nas pulverizações, a gente já lança os produtos, nos plantios e agora, como nós estamos na época da colheita, quando termina uma colheita de um talhão, a gente já tem a produção certa do que o talhão deu, então o controle fica bem melhor, prático e rápido. Bom, a Aegro, ele simplesmente é o coração da fazenda hoje. Tudo que eu vou tomar de decisão, tudo que eu vou fazer, eu me baseio em dados. E esses dados estão no Aegro. Ele me entrega tudo o que eu preciso. A parte fiscal, a parte de estoque, a parte de grãos, a parte agronômica, a parte financeira, quantos a pagar, quantos a receber, fluxo de caixa. Estamos utilizando também a sincronização com a conta do banco. E a partir daí, a gente está começando a tomar cada dia melhores decisões em cima do nosso negócio. Antes do Aegro, aqui tinha um monte de planilha. Então a gente tinha parte do estoque de insumos, uma planilha, o controle das máquinas, tinha um sisteminha financeiro, solto, com pouca segurança. O Aegro ele permitiu a gente reunir tudo numa única plataforma, os controles que antes eu tinha espalhado. Parte financeira, que é muito interessante também, integrado com receita, para a gente trazer as notas fiscais, quantos a pagar e receber, integrado também com o livro caixa para fazer o imposto de renda. Então ele é o núcleo hoje nosso do processo decisório. Então o Aegro ele me trouxe inúmeros benefícios. Consegui medir todas as áreas, saber o tamanho de cada talhão, ter um histórico desses talhões, de histórico de produtividade, um histórico para a questão de rotação de culturas. Tu quer saber um talhão, o que produziu, os gastos que tu teve e o lucro que tu obteve nesse talhão? É na hora, né? Você tem ali os dados em mãos de todos os talhões e em tempo real. A gente utiliza o Aegro já faz aproximadamente 3 anos e meio e as funcionalidades deles que eu mais utilizo no dia a dia é emissão de nota fiscal e controle financeiro. Quando a gente colhe e vai vender a produção, eu emito todas as notas por ele. Antes do Aegro, a gente demorava cerca de 40 minutos a emitir uma nota e hoje com o Aegro, cerca de segundos.
Olá, produtoras e produtores. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Aegro Conecta. Estamos em junho, mês que marca um verdadeiro divisor de águas no calendário agrícola brasileiro. A colheita da safrinha de milho 2025 já começou no Mato Grosso do Sul e no Paraná. E agora as máquinas intensificam os trabalhos em outras regiões do Centro-Sul. Com esse importante ciclo da safra agrícola de 24-25 chegando ao fim, é hora de olhar para trás e avaliar o que deu certo e identificar nossos principais aprendizados. Aproveitando a análise detalhada dos resultados dessa safra, vamos iniciar com força total o planejamento para a temporada 25-26, traçando as melhores estratégias para o sucesso do próximo ciclo. Nós sabemos que junto com toda essa movimentação, também surgem preocupações. O clima traz incertezas ao planejamento, especialmente com o risco de geadas no sul e no sudeste. Além da consolidação do período mais seco no centro-oeste. O mercado de grãos, café, boi gordo segue instável, com preços variando constantemente. Além disso, os custos dos fertilizantes e as novidades do Plano Safra continuam no seu radar. A razão da Aegro existir é estar sempre evoluindo, e justamente para ajudar você a enfrentar todos esses desafios. O nosso propósito é organizar os dados das fazendas brasileiras, fortalecendo a sua gestão para que você alcance resultados cada vez melhores, com mais rentabilidade e sustentabilidade no seu negócio. Queremos que você tenha tranquilidade para focar no que realmente importa, estar no campo, tomar decisões estratégicas e, acima de tudo, desfrutar de uma vida próspera, aproveitando ao máximo o tempo ao lado da sua família. Nessa edição do Conecta, vamos apresentar um suporte ainda mais próximo de você, produtor. Você vai conhecer o especialista virtual e o consultor de gestão rural da Aegro. Além das novidades da nossa API pública, que vão facilitar as integrações entre os múltiplos sistemas da fazenda. Também vamos mostrar as melhorias que fizemos no nosso já excelente emissor de NFE, para simplificar sua rotina e reduzir ainda mais a burocracia. E queremos, muito especialmente, apresentar o nosso novo Plano Premium, que chega para turbinar a sua gestão rural. Mas não é só isso. Teremos ainda um bate-papo especial com um consultor de gestão chamado Marcelo Zamberlan, que vai trazer dicas práticas para transformar a gestão da sua fazenda em resultados reais. É com grande satisfação que recebemos hoje no Conecta o Marcelo Zamberlan. Marcelo é ex-auditor internacional, atuou como analista financeiro sênior na John Deere e possui certificação em finanças pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Atualmente, um dos projetos que o Marcelo atua é na parceria com a Aegro lá no Rio Grande do Sul, ajudando produtores rurais a aprimorarem sua gestão e organização financeira. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso Conecta. Obrigado, Pedro. É um prazer muito grande. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Acredito muito na parceria que a gente vem trabalhando e nosso propósito de ajudar a profissionalizar a agricultura no Brasil, e a gente está trabalhando aqui mais no Rio Grande do Sul. No dia a dia, né? O que tu tem visto aí na gestão rural como um todo? A primeira pergunta que me vem na cabeça, quando a gente traz esse contexto da gestão, talvez é olhar um pouco do nosso histórico, e eu estava pensando esses dias sobre qual que é um número que importa para o produtor rural, né? Se a gente for olhar lá atrás, talvez a gente teve uma fase que um produtor olhava, se comparava com os outros, né? A gente tem um hábito de se comparar, e ele perguntava quantos hectares tu planta, né? Conforme, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, as transições foram ficando mais raras, ficou mais difícil o negócio, compras e vendas de terra, ainda, claro que está sempre acontecendo. Parece que essa pergunta mudou, e ela virou qual foi tua produtividade? E o que, para mim, é o grande mantra, e é um momento, é quanto sobrou, qual que é o lucro por hectare. Porque aí é nesse contexto, quando a gente muda a pergunta, a pergunta direciona a nossa ação. E para mim é aí que faz todo o sentido, né? A gente está vivendo um momento do agro do Brasil inteiro muito delicado.
aqui no Rio Grande do Sul mais ainda. A gente saiu de um momento, e aí dependendo da região, de um lucro por hectare de, aí há 5 anos atrás, de 5, 6 mil reais, falando de soja por hectare, e agora os últimos anos aqui a gente está falando de R$ 1.000, 1.200, 1.500, dependendo da região. Isso traz uma pressão enorme para trazer a gestão, porque se ele não tiver a gestão, ele não tem isso. Quando a gente olha, tem um outro material que acho que eu vi num curso da Startse, que eles falam de licenças para operar, licenças para... Isso no ambiente empresarial, né? Licença para operar, licença para competir, licença para vencer. Né? Qual que é a pergunta? Assim, o que é para operar? O que é o básico que a gente precisa para operar na empresa? Depois, quando a gente olha o segundo degrau, a gente tem licenças para competir, para eu pelo menos estar de pau a pau com o meu competidor, assim, isso no contexto empresarial. E licença para vencer. Se a gente fizer uma analogia e trazer isso pro produtor rural, quando tu me pergunta o que tu vê de gestão, eu vejo uma migração agora. Antes eu achava que o produtor que conseguisse fazer a gestão, isso era uma licença para ele vencer o jogo. E isso agora já não é mais. Tem um amigo aqui que ele, numa palestra ele estava falando uma frase assim: quem quebra não é o agro, é o agricultor, né? Então esse que é o contexto para mim que faz esse momento único, eu acho, para a gente que está trabalhando com gestão, para a agro, talvez um dos pontos, um momento mais importante que talvez não seja nem decisão do cara, mas ele está sendo obrigado a ter isso. Muito interessante. Nesse contexto, então, que fazer gestão, cuidar dos números, né, individualizar essa análise de custo e de lucratividade por hectare, ela deixa de ser a vantagem dos vencedores, ela passa a ser o básico para operar ou competir. Muita gente que ainda não faz vai precisar fazer. Como que tu vê esse passo inicial daqueles que estão precisando ou querendo começar a fazer isso, né? Como é que eles tiram essa licença para operar nova, que hoje vai mais do que só comprar bem insumo e vender bem a produção? Algumas fazendas que a gente viu, ele tem uma planilha de Excel e se bem operada, acho que a gente consegue ter um bom resultado. Claro que a gente está numa posição que a gente vê esse filme acontecendo em vários lugares. O primeiro passo, né, por onde ele começa, a gente talvez daria para separar em duas ou três segmentos, né? A gente tem uma turma ali que ele já tem alguém. Ele já tem, que no final do dia, qual que é a base de qualquer operação? É gente, né? É pessoa, é a família, os colaboradores. Então, em muitos lugares, ele já tem ou tem alguém que poderia fazer essa função. E, obviamente, toda vez que a gente vai falar de gestão, vai falar de financeiro, sempre vai ter precisa ser uma relação de confiança, não é uma posição muito simples de se ter. O primeiro ponto, e talvez antes disso, é essa pessoa, ou talvez a compreensão e essa mudança de pergunta, né, de quantos hectares, que era lá atrás, para qual produtividade, para chegar na pergunta, quanto sobra todo mês? E aí eu vou ter uma outra pergunta, assim, qual é a minha capacidade de cobertura da minha dívida? Então, o primeiro passo, talvez antes disso, é esse entendimento que ou entra para esse jogo, ou entra para essa licença, porque não adianta colocar, ele vai contratar agro, vai para algum lugar, mas se ele entende que aquilo não é importante. Eventualmente, a gente aqui na operação que a gente tem clientes que a gente vai lá, demonstra, discute, mostra o valor, mas ele não está comprado na ideia e às vezes nem faz sentido insistir,
porque aquilo lá, no final, ele vai entender um custo ali e não vai extrair o valor que tem. Passando o primeiro passo, acho que a pessoa é um ponto-chave, e essa dinâmica dentro, vamos pegar a maioria das fazendas que a gente tem contato, tem uma dinâmica de sociedade, né? E a gente vê muita oportunidade, principalmente no processo de sucessão, quando o sucessor vem agregando essa função. E aí entra o passo da ferramenta. Onde é que faz sentido a ferramenta? A ferramenta faz sentido em servir como um caminho para onde ele ir. Às vezes, até estava conversando com o Yuri, que é que é o braço direito da nossa operação aqui, o que ele nota, o que ele estava me trazendo como uma das grandes dificuldades que tem das pessoas, quando elas querem abraçar tudo e começar tudo ao mesmo tempo. Sim. Então todo mundo diz, vamos começar agora, vou controlar tudo ao mesmo tempo. Eu vou trazer uma frase de um mentor meu aqui, que é: quem muito abraça, pouco aperta. Então, para mim, assim, o que a gente vê na fazenda tem algumas coisas básicas. Por exemplo, a primeira coisa é separar contas. Assim, isso é o básico, pelo menos para a gente conseguir controlar o fluxo de caixa. O segundo ponto é ele começar a lançar o que ele tem de contas a pagar e contas a receber. É ter esse controle. Por exemplo, assim, eu fico me perguntando como é que o cara sabe se vai ter dinheiro para pagar as contas. Assim, se chega 30 de maio, atira boleto para cima, os que cair na cama paga, os que cair no chão prorroga. É claro que a gente está num momento aqui no Rio Grande do Sul que é um momento de super dificuldade, e eu não posso ser leviano de não considerar isso, né? Aí tem momentos que não é sistema, não é ferramenta. Acho que tem esse ponto de acertar o financeiro, pelo menos a gente controlar tudo que entrou de dinheiro e saiu de dinheiro para fazer. E aí depois que a gente olha, e aí a gente tem várias histórias que, assim, quando a gente confronta, o cara tem lá um cartão de crédito, ou um cartão da cooperativa que vai lá pegar, e aí quando a gente junta tudo isso, ele diz assim, não, o senhor gastou 210 mil reais aqui na cooperativa, tá? Assim, como assim 210 mil reais? Não, tá aqui. Do que é isso? Tá aqui. Então, às vezes, quando a gente começa a ver isso, e aí com o controle financeiro, ele já começa a ver o que ele tem de conta para pagar, o que tem de conta para receber, como ele se protege e como é que ele se programa para o pagamento, né? Algumas referências que a gente tem, eles trazem um ponto até de se travar o preço, pelo menos o custo, né? Então, se a gente vai ficar exposto às oscilações de preço, fica exposto no lucro, mas o custo tu está garantido que vai pagar, quando a gente fala de preço. Eu vi algum material mostrando da oscilação do preço do milho no Brasil, né? E a oscilação do preço do milho, se eu não me engano era algo assim, ela tinha maior oscilação que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. O que quer dizer com isso? O risco implícito da operação é maior do que investir na Bolsa. Então a gente pensa assim, onde é que dá para a gente travar para ter mais segurança? Mas retomando um pouco da tua pergunta, Pedro, eu vejo que esse é o caminho, e para quem não tem familiaridade e talvez assim nunca viu o processo de gestão, nunca trabalhou numa empresa, aí eu vejo que é a ferramenta. Porque aí quando você implementa a ferramenta, esse é o primeiro passo, tu começa a colocar a casa em ordem. Porque aí a ferramenta vai te pedir para conciliar a conta. A ferramenta vai te pedir para marcar o que está pago, o que não está pago. E aí entra um ponto principal para mim, que é a simplicidade. Eu acho que a gente teve um momento aí que o agro estava com uma margem boa e se criou muita gente dizendo que tem coisa difícil para vender solução. Isso não é uma crença que eu compartilho. E eu acho que essa gestão é muito simples, tá? No final do dia, o que eu vejo, tá? O cara tem que ver lá quanto que sobrou de lucro por hectare, o que ele tem de conta para pagar, o que ele tem de conta para receber. Aí toda semana, né, ou pelo menos uma vez por mês, senta lá com quem faz, o que tem de conta esse mês, o que tem de conta os próximos 3 meses. Fechou a safra, quanto deu de lucro? E aí, Pedro,
tem uma iniciativa, tem o trabalho da Agro que é sensacional, que é conseguir fazer as comparações e as referências, né? Então a gente começa a ver onde é que estão as maiores oportunidades para se trabalhar. Marcelo, tu costuma dizer que encarar a fazenda como uma empresa é um dos diferenciais de sucesso. Como que essa mudança de mentalidade influencia na maneira com que o produtor lida com a gestão e com os resultados que ele apura no dia a dia? Na verdade, o produtor ele já é um negócio, né? O que a gente está falando aqui é dele profissionalizar e pensar a fazenda como uma empresa vencedora, digamos assim, né? E o que tem nessas empresas que a gente, quando a gente vai, sei lá, a gente vai na faculdade de administração, a gente estuda o que empresas de sucesso fizeram. O que empresas de sucesso fizeram? Elas têm uma programação de fluxo de caixa. Elas ficam olhando, vamos pegar aqui, Pedro, e aí é uma coisa que a Agro tem ali com os seus investidores, todo final do mês, tem uma reunião onde vocês olham o resultado e explica as diferenças. Isso que a gente está falando que é a mudança e a leitura que eu tenho aqui é que eu não sei quanto tempo isso vai levar, mas vai acontecer. Isso vai ser imposto e muito, exceto se as margens voltem àqueles patamares de exceção. E aí eu vou dizer que aí talvez, quando a gente tem uma margem muito alta, muita coisa não passa despercebida, né? O negócio tolera mais desaforo daí. Agora, se a gente olhar o histórico de mercado, de indústria, de qualquer segmento, em qualquer lugar do mundo, assim, são raros os segmentos e indústrias e setores que permaneceram com margens altas por longos tempos, né? Porque essa margem, eventualmente, ela vai ir se diluindo ao longo da cadeia. O que a gente está vendo aqui? Se eu pegar relatório de 10 anos para cá, a relação de troca de soja pelo pacote de 1 hectare, um exemplo aqui, ou pelo custo operacional efetivo, a gente dobrou, né? A gente tinha 20 e poucos sacas por hectare, está falando de 40 e poucos. Aí se pegar, depende de Cerrado, Norte, saiu em 10 anos, saiu de 30 e poucos para 50. Então, quando tu me pergunta assim, essa mudança ela vai ser pelo amor ou vai ser pela dor, né? Sim. E aí quem mais rápido se adaptar, menos vai sofrer. Isso é o cenário que o mercado está colocando, e muitas vezes quando a gente olha o mercado, a gente não consegue lutar contra o mercado. Então esse é o ponto. O Brasil vem há muito tempo já aumentando muito mais a produtividade do que a área plantada, né? Mesmo assim, muitos produtores ainda buscaram em novas áreas a solução para queda de margem nos negócios que eles já tinham, né? Eu planto mais para lucrar mais, né? Ao invés de tornar meu negócio mais eficiente. Queria continuar aqui na linha de custos, né? A gente sabe que as maiores preocupações do produtor, né, é preço do insumo, preço do grão, financiamento, condição climática, né? Então, acho que quanto que eu vou pagar no meu pacote tecnológico, quanto que eu vou vender o meu grão lá na ponta, como que eu vou financiar isso tudo, e se vai chover ou não, né, para a coisa dar certo ou não, né? E acho que, como tu trouxe antes, né, a gente vem vivendo anos difíceis no Rio Grande do Sul. Como que a gestão bem estruturada ajuda o produtor a aumentar o controle nesses elementos que, em tese, não são, né, de controle dele, né? O produtor não controla o preço do insumo, não controla o preço da commodity, né? Não controla a disponibilidade de financiamento e, obviamente, não controla o clima, né? Mas como que aquilo que ele controla ajuda ele a lidar com o que ele não controla? Se a gente olhar, tem um estudo da Field Crops, ele mostra uma correlação entre produtividade e o lucro por hectare. Isso é interessante que, de fato, maiores produtividades geraram melhor lucro por hectare. Mas do gráfico do lado aparece uma correlação entre o custo por hectare e o lucro. E não necessariamente
os que tiveram maior custo tiveram maior lucro. O que eu quero dizer com isso? A gente, vamos lá, dentro da parceria aqui que a gente trabalha na Agro, a gente plugou o negócio da Agro junto com a AgroPrecision, né? Então, e o que a gente está vendo, por exemplo, na parte de fertilizante, né? Assim, é disparado o maior custo sozinho de toda a fazenda do produtor. Então, se ele pegar, a gente tem, quando a gente olha os custos de produção, a gente olha lá, tem 40 e poucos % que é outros, que um monte de gente nem vê esse outros, né? Aí sobrou 60 e ele é muito picado, assim, né? A gente vai ter mão de obra que é bem alto, juros que é alto, vai ter combustível, vai ter manutenção. Aí sobrou lá do outro lado a parte de semente, defensivo e fertilizante. E aí desses três, fertilizante é o mais caro. E aí o ponto, e se a gente olhar referências aqui dos maiores grupos de agricultura, o que eles fazem, é como é que ele coloca usa o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo. Então, hoje eu não consigo, eu tenho um pouco de dificuldade de entender como fazer fertilidade de solo. Estou pegando só um exemplo, porque é o exemplo que eu acabo tendo uma relação aqui, né, com a AgroPrecision. Como é que ele vai fazer fertilidade do solo sem ter a análise e entender cada ponto, até uma vez que a variabilidade é muito alta, e esse que é o principal custo sozinho. Acho que esse é o ponto. Mas essa pergunta, ela vem, e o trabalho que eu estou entendendo que é um momento da gente começar a fazer a provocação, é conseguir trazer as referências de mercado para o produtor, né? A gente pegar, por exemplo, assim, um produtor da região aqui noroeste, que produziu 70 sacas por hectare, então, sei lá, no último ano aqui, obviamente, raras exceções, e tem um impacto muito grande dos registros da chuva, né? Mas ele conseguir ver dentro como é que ele está em relação aos seus pares, né? Quando a gente olha, por exemplo, vamos pegar investimentos. Como é que todo mundo analisa, como é que os investidores fundamentalistas vão olhar as companhias? Elas olham os números delas em comparação com empresas similares. Então, se eu tenho um produtor, eu preciso ter essas referências. E aí, Pedro, eu vou trazer um outro ponto só, para sair um pouquinho do dilema do lucro por hectare e ir para o outro passo que hoje, talvez, dependendo do momento, ele vira o mais importante, que é a capacidade do produtor de cumprir com o seu endividamento. Se a gente pegar, vamos fazer exercício, esse exercício que eu acho que a gente tem que fazer nas fazendas é o seguinte: se eu pegar o total de dívida que eu tenho, quantos anos eu demoro para pagar essa dívida? Qualquer empresa no mercado vai ter o número de dívida líquida por EBITDA, né? Vamos tentar traduzir, e eu vejo que a nossa função nessa jornada aqui é tentar trazer esses conceitos para simplificar e para trazer para a linguagem do dia a dia, né? Do que eu ganho, do que num ano normal aí, do que eu faturo, descontando todas as despesas que saem do meu caixa, exceto juro e imposto. Quanto dá esse valor? Aí a gente divide a dívida por esse valor. Isso vai ter uma dimensão de quantos anos mais ou menos eu preciso para pagar a dívida. Se a gente pegar múltiplo de mercado, que vamos pegar o maior grupo do Brasil, esse indicador estava em torno de 1,8, 2, né? Então, o que a gente vê no produtor é que a gente opera muito mais, vamos dizer assim, muito mais alavancado até do que isso. Então, esse controle ainda fica mais importante. Que tem um outro fator, que eventualmente quando a gente olhar assim, e aí um outro exercício assim, é olhar para o ano que vem, quanto eu tenho de dívida e juro para pagar no ano que vem. Tá, beleza, e quanto que eu gero de caixa, quanto que é o meu receita menos despesa do ano que vem. Porque se a gente não conseguir, se eu olhar o ano que vem e já ver que eu não vou conseguir, eu já tenho que começar a pensar numa estratégia, e aí vai ter dois caminhos, né? Vai ter um caminho que é eu conseguir renegociar,
porque a gente está num outro momento que é juros super altos. Então, além de todo esse cenário de queda de rentabilidade só pelos insumos e pelo preço do grão, a gente tem uma outra pressão, que é do juro alto. Então, assim, é uma tempestade quase que perfeita no momento atual. E aí, quando ele olha se ele vai conseguir cobrir com o serviço da dívida, né, ele pode já, no melhor dos cenários, ele pode já ver que ele não vai conseguir pagar as contas do ano que vem, certo? Então, ele já pode saber isso. Ou se ele vai saber. E aí ele já pode começar a pensar, estar atento a oportunidades de mercado, eventualmente vai ser uma linha emergencial, alguma coisa de BNDES, e aí tem muita gente que entende bem mais de funding, para fazer uma estratégia de prolongar o perfil do endividamento para ele fazer cobrir. Porque senão ele vai chegar no final do ano, não vai conseguir, vai dar um tombo na dívida, o juro incorpora na dívida, fica um endividamento maior ainda para o ano que vem, que com certeza ele não vai conseguir pagar. Então, ou ele vai ter que adotar uma estratégia de alongamento da dívida, ou ele vai ter que pensar em alguma estratégia de redução do investimento dele, redução do imobilizado dele. E aí pode ser uma operação. Né? E tem uma coisa que é muito dolorida, assim, né? Pelo menos meu avô, todo mundo, a gente sempre teve um paradigma, assim, que vender um pedaço de terra, assim, era decretar falência. Mas eu, às vezes, prefiro, se for a situação, às vezes é melhor um pequeno pedaço para salvar o resto, antes que fique tudo muito grande, e é o que a gente viu em muitos lugares. Né? Ficou muito grande e não montou essa estratégia para se adequar e poder ter um nível de endividamento que tu consegue atender. Claro que o momento do Rio Grande do Sul especial, e os nossos clientes aqui vivem uma situação de 4, dependendo da região, 3, 4 ou 5 secas, né? Então, o que eu estou falando aqui se aplica em condições normais. Em condições que a gente está aqui no Rio Grande do Sul, talvez mais ainda, né? Só que talvez agora já chegou num momento que já a gente precisa de soluções quase que mais extremas e, enfim, a gente está vendo todos os protestos que estão acontecendo por aqui. Uma das formas fundamentais pelas quais o Aegro impulsiona o agronegócio é através da colaboração e da tecnologia integrada. Por isso, nós estamos lançando agora no segundo trimestre a nossa API pública. Estamos abrindo as portas da nossa plataforma Aegro, convidando parceiros a se integrarem conosco. E para explicar um pouquinho melhor como isso funciona, passo a passo, eu chamo o nosso diretor de produto, Francisco Gerdau. Obrigado, Pedro. É uma satisfação apresentar essa iniciativa que é tão importante. Estamos convidando agtechs, empresas de software, consultorias e equipes de tecnologia a integrarem suas soluções ao sistema líder em gestão rural do Brasil. Quem mais ganha com isso é o produtor, que passa a contar com soluções ainda mais personalizadas, alinhadas à realidade específica de cada fazenda. Hoje já contamos com integrações importantes, como máquina para operações de campo, serviços de meteorologia, que apoiam o planejamento agrícola, além de ferramentas de BI e contabilidade. E em breve, teremos integrações diretas com balanças, agilizando o controle das entradas e saídas. Confira agora como funciona nossa API pública e quais vantagens dessa integração com a Aegro. Nossa liderança de mercado e infraestrutura robusta garante uma base sólida e segura para integrações. Sua solução terá acesso direto ao produtor rural, permitindo formar parcerias estratégicas que promovem mais controle e eficiência no campo. O processo é simples. Você solicita o acesso, define o escopo conosco, recebe as chaves de integração autorizadas pelos clientes e já pode começar a desenvolver. Excelente, Francisco. Vamos juntos evoluir ainda mais o agronegócio brasileiro. Entre em contato com o nosso time de parcerias e saiba como fazer parte dessa iniciativa. E falando em crescimento e parcerias, eu quero convidar o nosso head comercial, Vinícius Lemos, para apresentar uma oportunidade incrível de fazer parte do nosso crescimento. Obrigado, Pedro. Produtor, sabe aquela dica boa que a gente compartilha com um amigo? Aqui na Aegro, essa dica vale prêmios incríveis.
quero te apresentar o nosso programa de indicação premiada Aegro. É muito simples. Cada vez que você indicar o Aegro para um produtor rural, agrônomo ou gerente de fazenda e ele contratar o nosso sistema de gestão, você ganha pontos, que podem ser trocados por uma variedade de prêmios. Com os 5 primeiros indicados, você já ganha 500 pontos. E para cada produtor que contratar o Aegro, você ganha mais 1.000 pontos. São diversos prêmios para você escolher. AirPods, iPhones, kits exclusivos da Aegro, de chimarrão e tererê, e além de muitos outros. E o melhor, não é só você que ganha. A pessoa que você indicou também recebe descontos especiais, para começar com o pé direito na gestão com a Aegro. Participe da indicação premiada Aegro, ajude outros produtores a transformarem a gestão de suas fazendas saindo do caderno ou de planilhas complicadas. E ainda ganhe recompensas exclusivas. Acesse o QR Code aqui na tela e comece a indicar agora mesmo. Seus dados no Aegro estão realmente virando lucro para você? Ou a falta de organização nos processos da fazenda e a correria natural do dia a dia deixa você inseguro sobre a exatidão dos números e se todo o potencial do Aegro está sendo aproveitado dentro da sua operação? Para cumprir com o nosso propósito, aqui na Aegro a gente desenvolve estratégias e ferramentas que vão muito além do nosso sistema de gestão. Conheça agora como que o serviço de especialista virtual pode ajudar você na prática. Gerenciar sua fazenda toma todo o seu tempo? Conheça o especialista virtual da Aegro, o novo braço direito da sua gestão. Com ele, você pode contar com profissionais qualificados para otimizar suas operações, sem precisar lidar com toda a burocracia envolvida na gestão de dados e processos. Veja como o serviço do especialista virtual ajuda você a tomar decisões estratégicas com base em dados e aumentar a rentabilidade da sua fazenda. Inserção e organização dos seus dados no Aegro. Acompanhamento de seus indicadores de desempenho. Reuniões periódicas para análise de resultados. Essa é uma solução que simplifica a sua rotina comparada a executar internamente todas essas tarefas administrativas, permitindo que você tenha mais tempo para focar na análise de resultados e tomar as melhores decisões para a sua fazenda. A equipe de especialistas entende do agro, da fazenda e do Aegro, já treinados para garantir um suporte eficiente e atualizado. Foi o que aconteceu com este produtor em Santa Catarina. Ele investia na lavoura, mas os custos pareciam altos e o lucro era incerto. Com o especialista virtual, ele organizou a gestão financeira da fazenda e passou a ver os custos reais da lavoura. Após identificar os principais gargalos nas alocações de custos que estavam duplicados ou alocados de forma errada na safra de inverno, notou uma redução no custo da produção de aveia de R$ 6.426 por hectare para R$ 3.760, além de redução dos custos nas culturas de feijão, trigo e milho. Com isso, ele conseguiu ter uma visão real do custo da safra e tomar decisões importantes para melhorar os indicadores. Tudo isso através de ajustes e lançamentos financeiros corretos, acompanhando estoque, maquinário e outros custos da fazenda. Faça como este e muitos outros clientes da Aegro que transformaram seus resultados. Sabemos que o ritmo intenso da fazenda muitas vezes impede que você aproveite ao máximo o potencial da gestão e dos dados disponíveis no Aegro. Para resolver esse desafio, criamos o Consultor de Gestão Rural, o CGR. O CGR é um consultor da Aegro dedicado exclusivamente à sua fazenda, garantindo que você extraia o máximo da sua gestão digital. E mais, o trabalho do especialista virtual, que cuida do lançamento de dados para você, já está incluído no pacote do CGR. Veja como o CGR pode transformar sua gestão na prática. Primeiro, ele organiza os seus processos internos. Muitas vezes, a dificuldade começa por aqui. O consultor faz um diagnóstico detalhado da sua operação, mapeia todos os processos atuais e trabalha diretamente com a sua equipe para implementar rotinas claras e eficientes no lançamento no Aegro. Isso garante que informações completas, confiáveis e acaba de vez com aquela sensação de desorganização. Em segundo lugar, o CGR acompanha esses processos regularmente. Diferente de outras consultorias, ele não só sugere melhorias, mas acompanha semanalmente na sua fazenda os dados lançados,
garantindo que tudo esteja funcionando corretamente. Em terceiro lugar, ele transforma os seus dados em lucro real. Com uma base organizada, o CGR analisa profundamente seus custos de produção, produtividade e indicadores-chave, gerando informações claras e estratégias precisas. Você passa a entender exatamente onde está ganhando dinheiro e onde pode economizar. E qual o verdadeiro lucro da sua operação, tomando decisões seguras e inteligentes. Além disso, o CGR apoia você no planejamento estratégico da safra, monitorando seus indicadores durante o ciclo, fazendo um fechamento detalhado da safra e comparando os seus resultados com os melhores mercados da região. Ele ainda analisa a gestão do seu estoque, ajudando a programar melhor as compras e evitar qualquer perda. Clientes que mantêm o Aegro atualizado e tomam decisões baseadas em dados relatam resultados financeiros até 15% melhores. Além de melhorias claras no controle de estoque e nas operações do dia a dia. O serviço do CGR está disponível presencialmente no Mato Grosso e no Goiás. E se você está em outra região, não tem problema. Nós oferecemos o mesmo suporte completo no modo online. Quer processos definidos e clareza nos resultados e decisões mais assertivas na sua gestão rural? Agende agora mesmo uma conversa sem compromisso com um dos nossos consultores. Vamos fazer um diagnóstico da sua operação e mostrar como a Aegro pode impulsionar os resultados da sua fazenda. Continuando o nosso bate-papo com o Marcelo, a gente queria falar um pouquinho mais de tecnologia agora. Isabela, fala um pouquinho assim, começando pelo básico. Que processos e tecnologias tu vê ou tu recomenda no dia a dia do teu trabalho que facilita a coleta diária de dados para o produtor para que ele consiga endereçar aqueles pontos que a gente falou lá no início, né, de controle de custo e visão gerencial? Talvez um dos grandes desafios que tem hoje no campo não está tanto na tecnologia, assim, na parte bruta da tecnologia, né, do desenvolvimento, mas está a gente conseguir colocar ele na prática, né? Então, vamos parar, por exemplo, assim, qualquer equipamento que a gente pegar, eu conheço um pouco mais o mundo da John Deere, tem uma quantidade de tecnologia embarcada nesse equipamento para ele ver, por exemplo, se o aplicador de insumos está trabalhando na faixa correta. A gente tem sensor de plantadeira, a gente tem na parte de colheita, mapas de colheita. Talvez, Pedro, o que eu tenho me perguntado um pouco ultimamente é sobre como pode usar isso. Tá? Eu até estava vendo tem uma apresentação que foi feita a investidores do agro, de uma multinacional, tentando colocar um diferencial na estratégia da empresa, e o que eles trouxeram como um benefício, uma dor que cura ou uma dor que existe no produtor, é o gerenciamento da complexidade da operação. E eu não acho que o produtor tem que ser um especialista de fluxo de caixa, ele não tem que saber contas de DRE e balanço patrimonial, assim como ele não vai saber a pressão de bomba correta. Então, eu queria fazer o uso da tua pergunta para trazer para o produtor que ele tem que demandar que os prestadores de serviço dele estejam nesse ambiente, né? E aí o que eu vejo é o seguinte, assim, os agrônomos, toda a equipe de assessoria, que talvez a gente tenha uma mudança de paradigma que sempre foi, o produtor sempre comprou produto, né? Então ele vai lá, compra o insumo, compra a máquina, compra a peça. Mas o que mais agrega valor para ele é o serviço. Uhum. Então, o ponto de inflexão é que esse processo de prestação de serviço para o produtor, ele precisa ser dentro da tecnologia, né? Uma aplicação de taxa variável, vamos pegar uma tecnologia bem disseminada, né? Que é a aplicação em taxa variável. Isso está dentro de um ambiente tecnológico. Então, vai carregar mapa via Operation Center, Field View.
E para mim esse é o ponto da tecnologia. Os serviços, eles não vão sumir, mas eles têm que mudar. Eu acho que o produtor precisa cobrar isso dos prestadores deles, que é um movimento que precisa acontecer. O produtor, sem ter a obrigação de usar esse universo de soluções que existem, mas cobrando que o prestador ajude ele a fazer isso funcionar, especialmente porque isso está tão ligado lá com aquele custo pesado de fertilizante, por exemplo, aqui, né? Exatamente. Vamos pegar um exemplo aqui de fertilizante, né? O que um produtor quer no final do dia? Quando eu vou pegar essa é a leitura que a gente tem lá. Ele quer resolver a dor dele. Ele quer resolver o problema. Ele não quer 1 milhão de telas, não quer 1 milhão de relatórios. Ele já tem muita informação e muito dado. Então, o que ele precisa é esse suporte para conseguir reduzir a complexidade disso, sintetizar, e aí ele tem que ter gente de confiança junto com ele. Queria conectar essa próxima pergunta com uma fala tua lá do início sobre planilhas, né? Acho que uma planilha muito boa leva a gestão de qualquer negócio, seja agricultura, seja negócio na cidade, bem longe. Eu acredito bastante nisso. Mas qual o momento que a planilha começa a ser insuficiente? Como que hoje tu, o Yuri e a equipe, né, ajudam os produtores a tentar entender isso, assim, cara, precisamos dar o passo a mais? O que a gente nota, por exemplo, no exemplo de planilha, tá? Eventualmente, a gestão começa a evoluir. E aí tu começa a conectar. Vamos pegar um processo de implantação e dentro do que a gente conectou. Por onde começa? Começar por conta, pagar e receber, certo? Eventualmente a gente vai evoluir, vai começar a conciliar a conta paga e recebida com a conta bancária, né? Para a gente garantir que nenhum valor entrou e saiu. Eventualmente a gente começa por um outro passo, que é começar a olhar estoque e até para colocar o custo de aplicação. Quando a gente começa a juntar isso, é aí que a planilha começa a ficar difícil, porque aí ele tem que ir lá, o que a gente viu no campo, né? A gente viu gente que, vou ter que colocar isso numa planilha, isso em outra planilha, isso em outra planilha. E no final do dia, a gente tem que pensar que hora de trabalho também é custo. Então, daqui a pouco, para conseguir fazer isso, tudo que a gente precisa fazer, quando a gente começa a evoluir na jornada de gestão, se tu seguir naquela planilha, naquele modelo, tu vai precisar de 2, 3, 4 pessoas, assim, e aí não cabe isso, porque a gente tem que ter uma operação super enxuta, né? A gente estava falando que outros custos de produção dá 45%. A gente vai abrir ele, talvez o principal seja a mão de obra. Então, há um grande desafio em a gente reduzir a mão de obra. Então, a gente não pode ter... a gente precisa, conforme vai evoluindo, a gente precisa ser eficiente. Acho que o primeiro passo é começar, e aí depois você otimiza, né? Falando de digitalização, seguindo nessa batida, né? A gente está vendo cada dia mais o leão chegando mais perto, obrigação fiscal chegando, né? O livro caixa digital sendo cada vez mais obrigatório para diferentes faixas de lucratividade, a obrigação da emissão de nota fiscal digital para o produtor rural. Como que tu vê o impacto dessas exigências como um todo, assim? É um custo ou é uma oportunidade para o produtor? Muita coisa acontece em função de algum contexto, né? A gente tem cenário, a gente não consegue ignorar que os fatores macroeconômicos, eles vão conduzindo muito do que a gente vive hoje. O que quer dizer com isso? Quando a gente começou falando lá no início, a gente falou por que ele precisa de gestão. Bom, existe um cenário de redução de margem, aumento de custo e piora da relação de troca, isso força ele ter uma gestão, profissionalização e começar a cuidar, porque a margem mais baixa não aguenta desperdício, não aguenta prejuízo. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Qual que é o outro cenário que a gente tem? A gente tem um cenário, aqui o brasileiro principal, que a gente tem um aumento considerável, né, do gasto público que tem que ser financiado e essa pressão por uma arrecadação maior que todo ano existe. Nesse contexto, está dado o caminho, isso a gente não vai conseguir discutir com isso. O ponto é que talvez tenham duas categorias. Tem gente que vai aceitar e vai fazer ou vai largar para o seu contador, ou a gente vai entender que é um momento de eu começar a olhar planejamento tributário. E aí talvez
eu não vou entrar de quem entende, quem é especialista nesse assunto, e eu vou falar do básico, né? Qual que é o momento da gente olhar imposto de renda? A gente acabou de sair da declaração de imposto de renda e teve gente que teve surpresa na hora de pagar imposto de renda. E aí, quando foi feita a apuração, já não tinha tempo hábil de decidir. Então, qual que é o trabalho que a gente tem que ter? E aí entra, vamos lá, a gente vai ter que fazer a declaração de imposto de renda, a gente tem que fazer planejamento tributário. Então, vamos entrar com contas, com financeiro, monitorar isso, sei lá, pelo menos a cada trimestre, é uma coisa que a gente precisa fazer, né? Isso aqui vai muito do alinhamento do time com o seu contador, e aí entra até um gancho com aquele outro ponto da demanda pelos prestadores de serviço, né? Quem são os prestadores de serviço que estão junto com o produtor, do prestador de serviço dele está entregando isso para ele, o contador, e aí a gente tem uma ferramenta junto para a gente conseguir olhar imposto de renda no mês a mês, né? Ou no trimestre a trimestre, para chegar em outubro, e aí a gente olha lá assim, ó, bom, eu tenho um trator aqui que não está legal, e eu tô com 1 milhão de lucro no meu imposto de renda. Então, pode ser um momento de fazer o investimento para postergar. E aí o trator eu vou financiar em 10 anos. Então, eu peguei aquele imposto. No fundo, é o seguinte, eu peguei aquele imposto que eu ia pagar e prorroguei ele pelo financiamento do trator, certo? Obviamente que o trator não vai evitar, ele só postergou. O ponto que a gente vê hoje é que em alguns momentos o pessoal fez um investimento para troca de maquinário para não pagar imposto de renda, e aí agora está pagando a parcela do trator e não tem mais o trator lá para bater do imposto de renda. Então isso também cria um momento, e o momento dele planejar isso não é depois que acabou dezembro, né? Eu lembro que teve uma situação que a gente estava olhando, e aí a pergunta assim, é sempre, será que vai subir o preço da soja, né? Sempre vai ser assim, ó, não é minha especialidade isso, mas aí quando a gente olhou os números, assim, ó, a minha especialidade não é te dizer se vai subir ou vai cair. Mas claro que aquela situação assim, até dá um pouco de saudade daquele momento, assim, mas o que eu pude dizer para o produtor é o seguinte, tu não vai precisar de dinheiro esse ano. Então, se tu vender, faz um contrato para ser em janeiro, porque aí se tu vender agora, que tu não precisa desse dinheiro, mas tu quer aproveitar o preço do grão, que era uma janela de oportunidade, tu travou o preço, aproveitou a oportunidade e não pagou imposto de renda, porque tu não precisa desse dinheiro agora. Então, esse tipo de decisão que tem que estar. Cara, 27,5%, é um caminhão de dinheiro, né? Então, assim, é um momento da gente é um momento da gente usar isso como, e isso, claro, aí tem gente que vai ter um processo mais sofisticado, tem planejamentos tributários que não é minha especialidade. Mas é um momento de a gente, como vai ter essa obrigação, a gente transformar, fazer do limão a limonada. A gente falou de muita coisa muito importante aqui, né? E eu queria pegar, né, acho que tu falou de vários passos básicos que bem feitos dão resultado, assim, né? Sem muita invenção de moda. Mas a gente vai para a internet hoje, vai para os aplicativos, rede social e coisas, só o que a gente vê é inteligência artificial, o biológico que vai mudar o controle do cara, é drone aplicando, é robô, né, 1 milhão de coisas diferentes, sempre tem uma novidade diferente, parece, né, a cada Expo Direto, a cada AgriShow. Como que tu enxerga, assim, olhando para o futuro, um pouco dessas aplicações de tendências modernas, assim, dentro da agricultura? A gente teve uma revolução quando entrou o telefone, né? A gente tem uma revolução quando entrou a energia elétrica, né? A mudança que a gente teve como sociedade. A gente teve uma mudança com os meios de comunicação, com a internet. E, para mim, acho que a grande revolução é a inteligência artificial. A gente está num momento... É curioso, eu lembro quando o ChatGPT surgiu, a gente falava, alguém falou assim, isso aqui vai substituir o Google.
né, e parecia inacreditável. E hoje tu não só conversa, como tu toma decisões juntos, né? Eu tinha uma situação que eu tinha que comprar pneu para o meu carro e eu passei uma meia hora conversando com o ChatGPT sobre qual modelo do pneu trocar, e eu acho que essa é a grande aplicação. Por que isso? Antes, a gente... eu teria que estudar, ler 5, 6 livros, né? Sei lá, fazer muitas pesquisas. Hoje, esse conhecimento já tem um assessor, que é a inteligência artificial, que vai ler tudo isso e resumir para mim. Em alguns projetos eu trabalho bastante com planilha de Excel. E até um pouco preocupante para ver se a gente não vai começar a perder um pouco da nossa capacidade cerebral que está transferindo para a inteligência artificial. Mas hoje, quando dá um erro numa fórmula de Excel, que tu dá um print da tela, joga no ChatGPT e pergunta o que está errado na fórmula, né? E claro, eu cortei o meu raciocínio de ter que resolver um problema. Então, eu vejo que a inteligência artificial vem com esse grande fator para conseguir simplificar a complexidade. A gente tem, se a gente pegar toda a parte de gestão de máquinas, talvez os 3 eixos de gestão do produtor, né? A gente tem a agronômica, vai ter a financeira e a operacional de máquina, certo? A quantidade de dados é muito grande, assim, né? Talvez, vamos pensar, se fosse uma empresa, eu teria um diretor financeiro, eu teria um diretor operacional, eu teria um diretor técnico. E esses caras vão fazer isso para mim. Isso não cabe dentro de uma estrutura de uma fazenda média. Então, eu acho que quando as ferramentas, as plataformas conseguirem incorporar ainda mais isso, a gente vai conseguir ter a grande revolução. Claro que é uma pergunta muito difícil, porque todas essas coisas vão acabar evoluindo e vindo cada vez mais forte para o campo, né? Para fechar, Marcelão, mensagem para os produtores que tu quer passar, assim, importância de gestão, olhar a lucratividade, né? Deixar de olhar para a produtividade do vizinho e entender seu próprio EBITDA, longevidade do negócio, né? Até além da própria geração, né? A longevidade para as próximas gerações, a importância disso. Qual é o legado que vai ficar? Eu olho muito o meu avô, que é a grande inspiração que eu tenho. Eu fico olhando o legado que ele deixou. O legado da nossa família, e a gestão entrou como um fator crucial para a gente conseguir ter esse legado. Eu faço isso em termos de legado do meu avô, não patrimonial, mas eu falo de família e todo mundo que está junto. E agora, assim, eu tenho uma felicidade muito grande com a Agro, que na minha família, o meu tio é quem toca e é o CEO da nossa fazenda aqui, é o nosso chefe. E eu e o meu primo, a gente acabou tendo carreiras em projetos que ele está muito bem, tem uma posição muito boa numa multinacional. Os meus projetos aqui acabaram dando certo. E a minha prima, hoje, a gente colocou a Agro e ela entra na fazenda com a Agro, e a gente está nitidamente fazendo uma construção de legado. Assim. Então, quando a gente olha, eu fico muito feliz por ela, porque ela está tendo um sucesso muito grande na família, assim, a confiança que em um ano, acho que 2 anos que ela está lá, a gente já vê muita coisa bacana acontecendo. Então, eu vejo que a gestão é um pilar fundamental na construção do legado e da perenidade do negócio. Acho que todo mundo, pelo menos não sei se, mas a cultura da minha família, a gente sempre veio e todo mundo sempre pensou nas próximas gerações. E a gestão vai ser o fator que vai permitir que esse legado siga na família. Sensacional. Qual o legado, então, é a pergunta que os produtores têm que se fazer, né? Na hora de tomar essas decisões. Muito obrigado pela tua participação aqui no Conecta, que seja a primeira de muitas. Legal, é um prazer, uma honra estar aqui. A nossa parceria
tem muita questão de troca. Para mim, assim, sempre está, pelo menos a gente quando vai levar na frente para um cliente e vai falar de Aegro, a gente tem como, assim, a grande referência. E para mim é uma honra muito grande estar aqui, agradeço muito o convite e a oportunidade de conversar, espero ter contribuído. Acredito que a gente tem muita construção, é uma jornada e que sempre terão oportunidades para a gente aproveitar. Falando em modernização e conformidade, nós sabemos que emitir nota fiscal eletrônica é um passo fundamental na modernização da sua fazenda. E para nos ajudar a entender melhor esse cenário de mudanças que nós estamos vivendo, eu convido nossa gerente de produto e especialista fiscal, Jéssica Juncker. Obrigada, Pedro. Então, emitir nota fiscal é uma tarefa essencial, mas a gente sabe que para muitos produtores ainda é um desafio. São campos técnicos, regras fiscais que mudam de estado para estado e muitas vezes tudo precisa ser preenchido do zero a cada emissão. Isso precisava mudar e precisava mudar agora. A obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica para todos os produtores rurais já é realidade. Desde fevereiro de 2025, quem fatura mais de R$ 360 mil precisa emitir nota fiscal eletrônica, tanto em operações internas quanto interestaduais. No Rio Grande do Sul, essa exigência já está valendo desde fevereiro e o talão de papel só poderá ser usado internamente até 30 de junho. No Paraná, a regra entra em vigor a partir de 1º de julho. Já em São Paulo e Santa Catarina, o calendário segue o plano nacional. A partir de janeiro de 2026, todos os produtores deverão usar a nota fiscal eletrônica. Hoje, a gente apresenta uma novidade que transforma a forma de emitir notas fiscais no Aegro: o cadastro de operações e regras fiscais. A partir de agora, toda vez que o produtor ou a equipe for emitir uma nota, o Aegro traz tudo pronto. CFOP certo, alíquota de ICMS correta, os dados fiscais de acordo com a sua operação. Tudo já preenchido com as regras cadastradas anteriormente. E se a sua regra ainda não estiver no nosso catálogo, sem problema, é só sugerir a inclusão com poucos cliques. Ou seja, com um clique, o produtor acessa a nota praticamente pronta para emissão, com segurança, agilidade e muito mais tranquilidade. Para quem lida com volume alto de notas ou precisa delegar essa tarefa para outras pessoas da equipe, esse recurso é um divisor de águas. Estamos transformando a emissão de nota fiscal de algo técnico e complicado para algo simples e automático. E para facilitar ainda mais esse caminho do papel para o digital, também estamos lançando um mini curso do papel ao digital, emitindo sua primeira NFE, com passo a passo completo para sair do talão e começar a emitir a nota fiscal eletrônica com segurança e confiança. A emissão de notas do Aegro acaba de ficar mais inteligente e mais fácil para todo mundo. Obrigada, Pedro. Perfeito, Jéssica. Muito obrigado. Essa novidade reforça nosso compromisso em simplificar a sua vida, produtor rural, e garantir que você esteja sempre em dia com as obrigações fiscais com muito menos esforço. E a burocracia cada dia menor. A tecnologia aqui no Aegro está sempre evoluindo. Pensando em facilitar agora a sua rotina e tornar a sua fazenda cada dia mais lucrativa, hoje nós vamos destacar 2 ferramentas que trazem inteligência, praticidade e economia para você, produtor. Eu quero chamar o diretor de produto, Francisco de Borja. Obrigado, Pedro. Produtor, chegou a hora de transformar o registro da sua colheita. Com a funcionalidade do Aegro de leitura de romanês por inteligência artificial, nosso compromisso é levar inovação tecnológica diretamente ao campo, simplificando suas operações. Com essa funcionalidade, você economiza tempo, otimiza a mão de obra e elimina erros no registro da colheita. Agora a novidade é a leitura de romaneios diretamente do aplicativo,
Ao iniciar o registro de colheita pelo aplicativo AgroCampo, escolha tirar uma foto do romaneio. Ao salvar essa foto, o sistema processa a foto, preenche automaticamente os campos do formulário. Ele reconhece os valores da produção bruta, tara, produção líquida, descontos da colheita, a placa do veículo, identificador do romaneio, deixando o processo ainda mais rápido e fácil. Experimente a inteligência artificial da Agro e veja como a gestão da colheita pode ser muito mais simples e eficiente. E Jéssica, parece que você tem mais uma ferramenta para apresentar para a gente, não é? Sim, Pedro. O Compare Preços. Sabemos que as compras de insumos representam cerca de 60% dos custos da fazenda. Encontrar o melhor preço pode fazer toda a diferença nos seus resultados. Então, convidamos a conhecer a funcionalidade Compare Preços no aplicativo do Agronegócios. Transforme a maneira como você planeja sua safra, com orçamentos eficientes e um caminho direto para aumentar os seus lucros. Com Compare Preços, você pode pesquisar os insumos agrícolas em um raio de até 100 km da sua localização, interagir com eles e localizar os fornecedores diretamente no mapa e entrar em contato por telefone para negociar. Agora, ficou até mais fácil explorar Compare Preços com a nossa pesquisa facilitada. Além de buscar pelo nome do insumo, agora você também pode fazer uma busca por categoria de insumo. É uma forma muito mais rápida e simples de busca. Basta selecionar a categoria de insumo desejado e o sistema já lista e mostra as opções de produtos e preços na sua região. É mais poder de negociação e economia para o seu bolso. Com Compare Preços do Agronegócios, o insumo certo pelo melhor preço já está a seu alcance, ajudando você a montar um orçamento muito mais competitivo para a próxima safra. Excelente trabalho, Jéssica. Muito obrigado. O dia a dia na fazenda é cheio de decisões. Por isso, qualquer iniciativa que nos faça ganhar tempo e tomar decisões melhores é válida. É para isso que nós criamos o Clube Aegro, um clube de vantagens exclusivos para os clientes Aegro que conectam os nossos produtores com os melhores prestadores de serviço do mercado. Para falar um pouquinho mais dele para vocês, eu chamo a Mariana. Obrigada, Pedro. Bom, nos últimos anos, a Aegro passou a ser cada vez mais procurada por empresas do agronegócio, desde tecnologias e serviços financeiros até soluções em insumos e certificações. Tudo porque temos algo muito valioso: acesso direto a milhares de produtores rurais em todo o Brasil. Diante disso, surgiu uma pergunta: por que não transformar esse interesse em benefício direto para quem já está com a gente? E assim nasceu o Clube Aegro, porém com um critério bem claro: só entram no clube empresas que realmente agregam valor à gestão da fazenda e que oferecem vantagens exclusivas para os nossos clientes. Antes de cada parceria, avaliamos a solução, o histórico da empresa e exigimos uma condição diferenciada, que só o cliente Aegro terá. O Clube Aegro conta com 3 pilares fundamentais, que são relevância. Toda parceria tem que resolver algo importante na rotina da fazenda e a gente só traz para o clube que realmente agrega. Vantagem real. Não é só parceria comercial. Cada cliente Aegro tem condições exclusivas, seja desconto, bônus ou acesso especial. E facilidade. As ofertas estão organizadas dentro da própria plataforma Aegro, no módulo chamado Clube Aegro, onde você tem acesso a todas as ofertas disponíveis. Elas estão organizadas por categoria e basta você clicar na de seu interesse para entender mais sobre a solução e ver como aproveitá-la. É tudo direto no Aegro, sem complicação. Para vocês terem um gostinho do que já temos disponível aqui de parceria, trouxemos 4 exemplos que já estão no clube. São elas: a CTA Smart, com controle inteligente do sistema de abastecimento da fazenda; a Safras e Cifras, que é uma consultoria para a estruturação de holding, proteção patrimonial e sucessão familiar; a Rede Ideia, para emissão de certificado digital A1, necessário para emissão das notas fiscais eletrônicas; e a Trag Seguros, com seguros paramétricos, personalizados e digitais que protegem o produtor contra riscos climáticos, com agilidade e sem burocracia. Além dessas 4, possuímos outras parcerias disponíveis e muitas que ainda estão por vir, sempre com foco em facilitar a sua rotina e gerar resultados. O nosso objetivo com o Clube Aegro é claro: ir além do software e entregar ainda mais valor para quem está com a gente. Porque quem usa o Aegro não busca só controle, busca evoluir, ser mais eficiente e tomar decisões com mais segurança. Muito obrigado, Mari. O clube realmente é uma alavanca de transformação que conecta os produtores
com grandes empresas do agronegócio. Produtores, cada fazenda tem o seu ritmo, mas chega uma hora que o campo pede um pouco mais, né? Mais precisão, mais agilidade, mais visão estratégica. E é exatamente isso que o Plano Premium da Agro oferece. Imagine a sua gestão como uma máquina potente, que já funciona bem, mas que pode alcançar um nível muito maior com o impulso certo. Ao ativar o Plano Premium na Agro, você está apertando um botão que libera velocidade nas decisões, precisão nos dados e controle total sobre qual o próximo caminho a seguir. É quando você deixa o modo automático e liga o modo turbo na gestão rural. Com o Plano Premium, o campo não muda, mas a maneira de enxergá-lo sim. Você passa a controlar tudo com mais profissionalismo, mais competitividade e com foco nos resultados reais. O Plano Premium da Agro é o painel de controle da fazenda do futuro. Vamos conhecer tudo que esse plano tem para oferecer para você agora. E eu queria começar chamando o Luciano Molina, o nosso convidado especialista em dados, para apresentar uma das grandes funcionalidades do Plano Premium, que é o Agro BI. Valeu, Pedro. É um prazer apresentar hoje para vocês o Agro BI, que vem com essa função de solucionar ali as principais dores de vocês e transformar dados em oportunidades de otimização e crescimento. Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, a gente traz um conjunto de análises para resolver essas principais dores, como eu havia comentado. Então, a gente tem aqui a análise de fluxo de caixa, onde a gente consegue analisar exatamente como que está a saúde financeira da empresa, quais são os principais fornecedores, que era uma solicitação que vinha recorrente ali nas sugestões de melhorias. E, além disso, quais categorias cada um dos fornecedores tem. O BI, é interessante dele é justamente essa recursividade. Então, a gente consegue clicar aqui no Banco Sicredi e entender quais são as principais categorias. Então, financiamento e encargos financeiros são as principais do dívidas. E ainda conseguir analisar mês a mês dessas faturas dentro do Aegro. Além disso, a gente tem também uma análise como análise de estoque, onde você consegue, dentro de um período específico, entender quanto que entrou, quanto que saiu e quanto foi o saldo de estoque lá no Aegro. Então você consegue acompanhar esse valor de estoque no tempo e, filtrando aqui, você consegue identificar então quanto de fertilizante você tinha mês passado, quanto você tem hoje, isso em valores totais, mas a gente também consegue trazer mês a mês a entrada e saída e saldo, tanto em reais quanto em quantidade de cada um dos elementos. A gente também tem uma visão no qual a gente consegue compartilhar com vocês o acompanhamento da safra, então quanto que foi orçado para aquela safra, quanto que foi realizado, qual categoria ultrapassou o orçamento, em quantos % de cada categoria e valor. A gente consegue apresentar isso de uma forma visual e essa visualização você consegue inclusive exportar ela para PDF e anexar em algum relatório para investidores ou proprietário. A gente trouxe também a visão de DRE gerencial, no qual você consegue comparar suas safras, então identificar qual foi a produção, qual foi o preço médio, quanto foi o custo por unidade, a receita daquela safra, a despesa, o lucro líquido. E não só isso, a gente consegue também identificar as categorias de cada custo, quanto que a gente gastou. Então, por exemplo, quanto que foi de insumo na safra 23, quanto que foi de insumo na safra 24, qual foi a divergência em cada um dos tópicos, então foi o herbicida que foi mais caro, ou foi o inseticida. E além disso, a gente consegue também analisar dentro dos outros custos, ou até mesmo dentro dessas visões, qual foi a fatura que impactou nesse custo. Então você consegue clicar aqui, ele vai abrir essa tela, que vai apresentar para vocês cada um dos lançamentos e clicando nesse link ele vai abrir exatamente o lançamento no Aegro, te facilitando o rastreio de inconsistência e ajuste dessas informações. A gente traz também então a visão de atividade agrícola, que a gente consegue acompanhar individualmente o safra ou então consolidado de várias safras, como que está a operação das atividades agrícolas, quais atividades estão em revisão, se tem atividades em atraso, quantos dias elas estão em atraso, o custo de atividade. Então, dentro de cada
cada código de atividade a gente consegue clicar e encontrar essa atividade lá no Aegro também, sempre trazendo essa recursividade. Entender que dessa atividade de aplicação, categoria fungicida, quais valores estão atrelados a essa aplicação e quais insumos foram aplicados nessa atividade. Além disso, a gente consegue também acompanhar aqui divergências do planejado versus a realizado. Então, nesse primeiro momento, a gente tem as divergências das áreas que foram planejadas versus realizadas, e a gente já está estudando também como trazer aqui a diferença dos insumos e dosagens no planejado e no realizado das atividades. E para finalizar essa demonstração, gostaria de mostrar aqui também a visão da utilização dos usuários, onde você consegue acompanhar como os seus usuários estão utilizando o Aegro, com qual consistência, quais são os principais módulos, quais são os principais usuários que estão utilizando, e uma visão aqui que mostra de fato essa frequência de uso de cada um dos usuários. E assim eu encerro aqui a apresentação do BI. É importante só destacar que esse conjunto de análises é só a primeira entrega, e a gente já está em desenvolvimento com o balanço gerencial e dashboards de auditoria e dashboards de compra também. Sabemos que cada propriedade rural é única, com seus próprios desafios e, claro, necessidades de análise particular. É exatamente por isso que lançamos nosso serviço de relatórios personalizados para os nossos clientes premium. Ele é projetado justamente para atender essas demandas mais exclusivas, com informações e análises feitas sobre medida para você, levando a sua gestão a um novo patamar de inteligência. Além dessa construção, também faremos a migração de relatórios para dentro do Aegro. Então, relatórios que já estão em outras plataformas, como o Excel e Power BI, a gente traria ele para dentro do BI da Aegro, para que você não precise mudar o jeito que gosta de ver suas próprias análises. Se ficou interessado pelo serviço, entre em contato com o representante Aegro para marcar um diagnóstico sem custo. E aí, pronto para ter uma gestão ainda mais inteligente? Obrigado, Pedro. Muito obrigado, Luciano. À primeira vista, muitos celulares parecem iguais. Mas basta desbloquear para ver que cada aparelho tem a personalidade do dono. O papel de parede, os aplicativos favoritos, tudo organizado do seu jeito. Cada um adaptado para quem o usa. A sua fazenda é assim também, única. São culturas diferentes, insumos específicos e formas próprias de controlar os custos. Foi pensando nisso que o Plano Premium traz agora a personalização de categorias, onde o sistema se adapta a você e você não precisa mais se adaptar ao sistema. E para mostrar como isso funciona na prática, convido o nosso desenvolvedor líder, Gabriel Risoli, para apresentar para vocês. Obrigado, Pedro. Então vou mostrar aqui a nova tela de categorias financeiras. Eu acho que a primeira coisa que fica clara olhando ela é que as categorias agora estão divididas em níveis. Elas têm uma estrutura hierárquica. E nessa tela o usuário vai conseguir editar, criar categorias e também criar novos níveis de categorias. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu estou criando uma categoria de outras vendas embaixo de uma categoria já existente de receita bruta de vendas. Então, adicionando uma nova categoria num nível existente. Eu também vou poder, então, editar categorias existentes. Então, por exemplo, aqui, vou editar a categoria de devolução ou cancelamento de produtos. Transformei ela numa categoria que pode ter novas subcategorias e estou criando novas subcategorias para ela, quebrando essa devolução e cancelamento em devolução e cancelamento. Então, nessa tela, o usuário vai ser capaz de editar qualquer categoria que ele quiser, criar as categorias, criar novos níveis, arquivar categorias que ele não vai usar e ter a visualização completa dessas categorias. E como é que isso vai ficar no lançamento financeiro? Agora, a grande novidade é que nós podemos ter uma categoria para cada um dos insumos, produtos e serviços do lançamento. Então, neste exemplo que vocês estão vendo aqui, nós temos um café com a categoria de sementes, nós temos um fertilizante com a categoria de fertilizante e uma hora extra com a categoria de Prolabore. E essas categorias podem ser editáveis. Isso traz várias vantagens. A gente consegue agora, em um único lançamento, ter múltiplas categorias, o que resolve alguns casos em que era necessário antigamente ter vários lançamentos, e dá mais personalização para os custos desse cliente. Porém, alguém pode estar pensando agora que talvez esse trabalho de preencher cada uma das categorias do lançamento para múltiplos produtos seja um pouco trabalhoso. O Aegro também pensou nisso, então a gente decidiu criar
uma inicialização automática das categorias para os lançamentos de acordo com o produto que você selecionou. Neste caso, nós temos duas configurações. Uma configuração maior, que é para o tipo e o subtipo daquele produto. Então, por exemplo, todos os cultivares de soja desse cliente que vocês estão vendo em tela terá a categoria de sementes e mudas, se for uma despesa, e terá uma venda agrícola, se for uma receita. Se isso não for o suficiente, nós também damos a opção de preencher a categoria para o produto em si. Então, nesse caso, a soja BRS está com a categoria de semente e mudas e venda agrícola. Podemos trocar e botar uma categoria específica para aquela soja. Então, primeiro será utilizado a categoria, a configuração por tipo, e depois a categoria específica para o produto. Então, um resumo do que nós temos nessa nova feature. Nós vamos poder editar, criar e personalizar categorias num formato hierárquico. Nós vamos poder selecionar categorias para cada produto e serviço de um lançamento. O Aegro irá sugerir automaticamente categorias financeiras com base no produto e serviço que o usuário escolher, e esse também pode ser personalizado, então isso também pode ser personalizado. Os lançamentos existentes nós vamos todos atualizar com as categorias novas, então o cliente não vai ter necessidade de voltar atrás e atualizar cada lançamento. E essas categorias já vão vir integradas direto com os relatórios de BI que foram apresentados anteriormente no plano Premium. Muito obrigado, Gabriel. Realmente isso traz um nível de detalhamento para as fazendas que até então a gente não tinha visto. A combinação de categorias personalizadas com os relatórios poderosos do BI transformam a prática e a gestão dos negócios num nível de detalhe muito, muito fundamental para aqueles gestores que querem conseguir ter o controle total de múltiplas atividades econômicas, uma visão de longo prazo fortíssima. Para fechar com chave de ouro as novidades do plano Premium, eu quero apresentar mais uma novidade dessa nossa nova funcionalidade de benchmark, de comparação. Você sabe quando fica em dúvida se realmente está no caminho certo? Se os custos das suas áreas eles estão realmente aderentes ao que o resto do mercado está fazendo? Agora aqui no plano Premium você não adivinha mais. Você compara, ajusta e avança. Além da funcionalidade de compare preços, que ajudam os produtores a comparar os diferentes preços de insumos para fazer compras melhores, agora nós temos também a funcionalidade de compare safras, onde você pode comparar os seus indicadores com dados reais do mercado. Com produtores de grãos de várias regiões do Brasil participando, o Compare Safras permite que os clientes da Aegro se localizem frente aos diferentes cenários de custos para entender se eles estão no caminho certo ou não. Chega de achismo agora. Aqui você consegue usar dados concretos para tomar decisões melhores. Com o Compare Safras, você pode comparar seus custos de produção, como sementes, fertilizantes, defensivos, máquinas e mão de obra, com a média do seu estado e com as fazendas mais lucrativas. Analisar a sua produtividade em relação ao mercado e identificar exatamente onde melhorar. Avaliar a sua rentabilidade e traçar metas mais ousadas para o futuro. E não para por aqui. O serviço inclui relatórios detalhados e uma reunião com um especialista da Aegro, que vai ajudar você a interpretar cada detalhe e traçar um plano de ação estratégico. É o que você precisa para conseguir tomar decisões mais rápidas e precisas, e com controle absoluto sobre o seu negócio rural. Produtor, ative o modo Premium na sua gestão agrícola a partir de agora com o nosso novo plano de Aegro. Assim encerramos mais uma edição do Aegro Conecta, feita especialmente para você, produtoras e produtores. Foram muitas novidades apresentadas aqui, todas pensadas para potencializar o seu dia a dia, fortalecer sua gestão e tornar sua fazenda mais eficiente, rentável e sustentável. Nosso compromisso é seguir ao seu lado, fornecendo soluções inteligentes para que você tome decisões melhores, alcançando resultados reais e esteja preparado para os desafios e as oportunidades que estão por vir. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse conteúdo, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo com outros produtores e seguir a Aegro nas redes sociais. Assim, você garante que vai ficar sempre atualizado sobre todas as novidades que preparamos especialmente para você. Seguimos juntos construindo um futuro forte para o agronegócio brasileiro. Conte sempre com a Aegro e até a próxima edição do Aegro Connect.